Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa apresentação de hoje. Eu sou o Claudinei, sou representante da empresa Sysconv Softwares, né? Hoje eu vou estar mostrando para os senhores aí um processo de ajuste dos arquivos EFD e CMSPI das empresas de transporte, né, aquelas que possuem o crédito presumido de ICMS na prestação de serviço de transporte. No caso, são as transportadoras, né, de cargas. Processo eu vou fazer passo a passo, né? Vou utilizar o nosso sistema aí que se chama SPED XML Excel. Esse sistema ele tem por objetivo fazer a conversão de arquivos SPED para o Excel e vice-versa. Então a gente vai estar mostrando aí todo o passo a passo para que os senhores possam entender como o sistema funciona e como pode ajudá-los aí, né, no caso deste ajuste, né, em relação a esse crédito presumido de ICMS referente aos 20% do valor do ICMS devido, né, onde deve ser informado nos lançamentos dentro do SPED fiscal, né, FD e CMSPI, nos blocos D195 e nos blocos D197, né? Então vamos lá, eu vou fazer todo o passo a passo, né, bem devagar aí para que os senhores possam entender. Provavelmente aí você que esteja assistindo esse vídeo deva ter como cliente, né, ou deva ser a própria transportadora, né? Então acho que vai ser bem interessante para que os senhores entendam o processo, né, para que não seja necessário fazer grandes ajustes no software de geração do arquivo SPED, porque muitas empresas estão com o problema de possuir o arquivo SPED, mas não possuir essa informação de forma detalhada, né, na escrituração. E é isso que eu vou mostrar para os senhores hoje. Então vamos lá. Este é o sistema, né, é o SPED XML Excel Sysconv, né, esse software que nós vamos utilizar para fazer a conversão. Ele está disponível em nosso site em www.sysconv.com.br. Os senhores podem baixar esse sistema e utilizar por 15 dias gratuitamente. O programa é esse daqui, ó. Após os senhores baixarem lá no site, vai aparecer lá o ícone na área de trabalho, né? Esse ícone verdinho aqui, né? Com um logo do Excel mesclado com engrenagem aqui. Então vamos lá para a prática para a gente ver como que é que vai funcionar tudo isso daí, né? Eu tenho aqui o PVA, né, que é o Programa Validador de Arquivos da Receita, né? Esse arquivo eu já estou com a escrituração importada aqui. Então esse arquivo, se vocês verificarem, se eu clicar aqui em pendência, é um arquivo que está validado, né? Se eu colocar aqui relatórios saídas e puxar aqui um livro de saídas, né, ele já vai mostrar que eu tenho vários lançamentos aqui, inclusive eu tenho 1359 registros, né? Então eu tenho aí 1359 lançamentos, né, fretes no caso. Tá, então tem todas as informações aqui, né? No resumo eu tenho aqui o CFLP 6352, 6353, 6357, né? Vamos lá. Dentro do SPED também eu vou mostrar, né, que o documento está escriturado aqui, por exemplo. Dá um duplo clique, vai mostrar as informações do documento que foi escriturado e vai mostrar aqui as informações do registro analítico deste documento, né, que também já está escriturado. Aí o fisco quer que o contribuinte preencha dados adicionais, né, nos blocos D195 e D197, essas informações complementares detalhando o valor desse crédito presumido, né. Eu vou fazer aqui um lançamento em um só registro para que os senhores entendam o que é solicitado, né, e como pode ser feito. Eu vou clicar aqui no primeiro documento. No bloco 695 eu não tenho nenhuma informação, né? Quando eu clico aqui, quer dizer, eu não tenho nenhuma informação específica para a prestação de serviço de transporte frete. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar a seguinte situação.
Eu vou criar aqui, como nesse arquivo já tem como código de observação do lançamento próprio CFLP, eu vou fazer o mesmo, né? Eu tenho lá o lançamento que é 53, agora eu esqueci lá no livro qual que era o CFLP mesmo. Deixa eu ver, 53, não, deixa eu voltar lá no livro, só para confirmar antes que eu faça besteira. 6352, 6353 e 6357. Então, voltei aqui, né? Voltei aqui no primeiro documento, bloco D195, né? Vou cadastrar aqui o 6352, que é colocar aqui como detalhamento prestação de serviço de transporte. Ok? Vou cadastrar isso daqui e vou aproveitar também transporte interestadual. Não, será que escrevi certo? Acho que foi interestadual. Tá, 6353, vou salvar. Vou também criar um outro aqui específico com 6353, né? Então foi 6352, 6353 e vou criar também o 6357, ok? Tá. Criei essas informações, né? Código de observação do lançamento. No bloco 0460 é obrigatório ter essa informação. Depois os senhores vão entender por qual motivo. Então vou salvar, né? E melhor, detalhe, no exemplo que a gente vai fazer, eu vou deixar só o 6352 mesmo. Eu preciso só de um único lançamento no exemplo, né? Então, no exemplo aqui, tá. No exemplo eu vou deixar só um. Deixa eu até ver qual que é aqui no D190. É 6353. Então, só para efeito do nosso exemplo, eu vou alterar isso daqui, né? E vou deixar como 6353 também, ok? Então, bloco 0460, criei aqui o código de observação para o lançamento 6353 e criei aqui uma descrição, né? Prestação de serviço de transporte. Então aí que vem o trabalho, por quê? Vou colocar aqui que se refere também a crédito presumido de transporte. Vou deixar até bem específico aqui, 20%. Que no estado de São Paulo, né, esse crédito, na legislação vigente, ele se refere ao percentual de 20% sobre o ICMS devido nas operações de prestação de serviço de transporte, ok? Então, preenchi aqui o bloco D195 e eu tenho que preencher o bloco D197. Qual informação vai aqui? Os 20% do valor do ICMS devido. Então, aqui nesse exemplo, o valor do ICMS devido dessa operação, vamos lá, 46,30 vezes os 20%, eu vou ter o valor de R$ 9,26, que é o valor do crédito presumido nessa operação, né? Então, eu vou salvar aqui e eu viria aqui, teria que vir no bloco D197, selecionar o código aqui, né? Esse código aqui, ó, o 0100 90 311, que se refere a transporte, crédito otorgado, né? O artigo 11 do anexo 3 do regulamento CMS. Aí eu vou ter que colocar aqui R$ 9,26, que se refere ao valor do ICMS. Também eu preciso preencher ali a base de cálculo, né, e a alíquota. Então a base de cálculo eu vou copiar aqui do D190 e a alíquota, base de cálculo e alíquota, ok? Tá, então aí eu preenchi essas informações. Quando eu preencher esses dados, aí eu vou ter o ajuste, né? Vou ter o referido crédito somente para um único documento. Mas aqui eu tenho milhares, né? Então eu teria que fazer isso para um por um, né? Então é esse que é o grande problema. Dentro do SPED se torna inviável, né? O usuário vir aqui e ficar lançando um por um.
Então é um trabalho de formiguinha que não faz muito sentido. Então qual a sugestão? Eu mostrei exatamente como é feito então o processo aqui manual, né? Tem que preencher lá o 0460, o cadastro no bloco D195 e depois a informação no bloco D197. Então fiz o lançamento de um único registro. O que eu vou fazer? Eu vou exportar este arquivo. Vou exportar ele aqui na minha máquina. Vou exportar então do formato de dentro do programa para o formato TXT, né? Então, para fazer essa exportação, só basta eu vir aqui em escrituração, né? Exportar arquivos. Ele vai dar a opção de eu exportar o TXT. Eu seleciono a empresa aqui e faço a exportação, né? Já disse que já exportou. Se eu desejo subscrever, então estou subscrevendo o arquivo. Após eu fazer a subscrição do arquivo aqui, né? Eu vou minimizar aqui por enquanto o SPED da receita, né? Eu vou pegar aquele nosso programa que é o SPED XML Excel Sysconv, e aqui eu tenho a opção de converter o arquivo SPED para o formato Excel, transformar o arquivo do formato SPED para o formato Excel. Então eu vou selecionar a pasta, o local onde está esse arquivo TXT, né? Vou selecionar ele aqui. Eu deixei ele salvo na pasta download, provavelmente ele vai estar aqui em downloads. Ele está aqui, ó. Eu vou dar um abrir, ele automaticamente vai me informar o caminho onde o arquivo será salvo. Geralmente ele direciona para a mesma pasta e eu vou pedir para exportar esse arquivo. Então estou convertendo um arquivo do formato de Excel para o formato TXT, ok? Vou dar um OK aqui, vou fechar o programa, vou minimizar. Vou lá nesta pasta Downloads e vou abrir esse arquivo de Excel. Então, quando eu abrir, eu já vou ter as informações do arquivo SPED, né, desmembrado por blocos, né? Então, tem todos os dados aqui, né? Inclusive o cadastro que a gente fez lá, que é o 0460, ele já vai estar aqui, ó, desmembrado. Inclusive também, né, o bloco D195 ele já vai estar aqui. Então a gente lançou para um único registro, ele está aqui em um único registro. Então ele não tinha nenhum, agora eu tenho um informado, ok? Tá, então a gente já tem aqui grande parte do trabalho avançado. Por quê? Porque eu já criei uma estrutura que eu só preciso preencher os campos. E como é que eu vou preencher esses campos? Primeiro, vou voltar lá naquele detalhe, né, do bloco 0460. Eu usei como referência, né, o próprio CFOP. E como nós havíamos demonstrado lá no livro de saída dessa empresa, ela tinha 3 CFOPs diferentes. Então vou criar aqui mais 2 códigos, né? Me lembro que era 6352 e 6357, ok? Ok, então criei aqui as informações, criei aqui mais dois códigos, né? Aí eu preciso começar a alterar os meus totalizadores, porque o bloco 0 aqui, eu tenho 0,206, 0,200, eu tenho bloco 0,150, unidade de medida, enfim. Então lá nesse 0,990 é a quantidade de blocos que foi exportado, blocos zeros que eu tinha no SPED quando o arquivo foi exportado. Eu tinha 309 registros iniciados com bloco 0. Agora eu criei mais 2, então aqui eu vou ficar com 311, ok? Então foi 2 adicionado no bloco 0,990. Então esses são blocos totalizadores. Vou deixar aqui até marcado em amarelo. Vocês têm que lembrar de fazer essa alteração. Aí vamos lá para a parte do frete. Vamos lá aqui para a parte do D195. Opa, não é C, é D. D195. Aí eu tenho a informação para um único CTE, mas eu tenho vários, né? O que eu vou fazer? Aqui eu tenho as informações do código do participante, do número do CTE e da série do documento, né? Então eu vou pegar aqui o bloco D190, eu vou
copiar as informações, primeiro eu vou verificar, né, se todas as minhas operações são tributadas. Eu posso aplicar um filtro aqui nesta planilha e verificar se todos os CTs aqui são. Se eu puxar aqui só o CST, ó, já dá para ver, o CST 000 é a operação tributada alíquota básica. Então, tudo está com alíquota, todas as operações também estão com valor de ICMS. Não tem valor zero ou vazio aqui, ó. Então, todas as minhas operações são tributadas de ICMS na prestação de serviço. O que eu preciso fazer? Então, pegar aqui o código do participante, o número do CTE e a série do CTE. Ó, eu vou apertar a tecla Shift, Ctrl e seta para baixo. Ele vai me selecionar todos os registros que eu tenho aqui no bloco D190. Eu vou copiar e vou colar lá no bloco D195. Ah, esse daqui eu tenho que deixar? Não, eu vou sobrepor, porque ele já faz parte lá da cópia que fizemos. Vou vir aqui e vou dar um Ctrl V. Então eu já preenchi boa parte. Então eu tinha um bloco, um registro D195, agora eu tenho 1344, né? Porque a primeira linha ela se refere ao cabeçalho. Então, ok? Vamos lá. Aí o D195, isso daqui eu tenho que repetir aqui. Também, ó, eu dei um Ctrl C, vim para o lado, apertei Ctrl, seta para baixo, foi para a última linha, seta para o lado, dei um Ctrl V para colar aqui nesta na coluna D. Vou dar um Ctrl C, Ctrl Shift, seta para cima. Eu uso muito essa função para colar tudo de uma vez, para não ficar fazendo um por um, né? Ah, tem gente que também prefere fazer ao contrário. Dá para fazer assim, por exemplo, exemplo de copia e cola. Clicar aqui e ficar arrastando. Dá também? Também dá, mas aí pode acontecer de desconfigurar, né? Aí você tem que colocar aqui só copiar células, né? Por exemplo, pode vir aqui, colocar para todo mundo, aí ele já copiou para todo mundo. Também dá, também é uma outra forma que tem de usar o Excel. Eu prefiro copiar, apertar Ctrl Shift e seta para baixo, ele já cola para todos. Então é só para vocês entenderem o que eu estou fazendo no Excel. Vou salvar, sempre salvar. Vou voltar lá no bloco D190, eu posso copiar também as informações de CFOP. Ó, primeira célula da coluna F, linha 2, Ctrl C, Ctrl Shift, seta para baixo, seleciono tudo, Ctrl C, copiei. Vou lá no D195, vou sobrepor a primeira informação e vou colar para todo mundo. Vou aproveitar e vou copiar esse texto também, que depois a gente vai ver lá dentro do programa da Receita como vai ficar. Vou copiar, fazer o mesmo procedimento, ó, colar. Então, aqui o que eu fiz? Eu já tenho o bloco D195 para todos os meus CTEs deste arquivo, ok? Aí falta eu preencher o D197. Como que eu vou fazer? Aqui nas primeiras colunas do D197 eu tenho a mesma regra, ó, código de participante, número e série. Já começa por aí. Então, eu tenho que ter essas informações aqui. Como que eu posso fazer? Vou copiar do bloco D195. Então, vou copiar aqui as três primeiras colunas. Ctrl Shift, seta para baixo, seleciono tudo, Ctrl C, copiou tudo. Venho no D197, vou sobrepor a informação aqui e vou dar um Ctrl V. Colei tudo aqui. Então fiquei, ó, 1344, né, que a primeira linha é o título, cabeçalho. Venho aqui no bloco D197. Vou fazer o mesmo procedimento, ó, vou repetir, né? Eu tenho que repetir esse registro porque ele é um campo-chave para montagem do arquivo, né? Então tem que ter essa informação aqui. Se não tiver, vocês não vão conseguir fazer a geração do arquivo. Aí aqui ainda eu tenho o código do ajuste, né? Que é um código da tabela disponibilizado, né? Pelo estado, né? No caso, o estado de São Paulo. Se for outro estado, vai ser um outro código. Em São Paulo, o código do crédito presumido do ICMS sobre transporte.
para ajuste no SPED é este código. Então vou copiar, vou colar para todos também, ok? Nessa descrição de ajuste complementar, eu vou colocar aqui o CFLP, mas eu não tenho obrigação de fazer isso, só para ficar como uma forma de identificação, mas não tem obrigatoriedade. Também vou colar, código do item não é obrigatório, a base de cálculo de ICMS, isso daqui já é obrigatório. Da onde eu pego? Vou pegar lá do... Não é obrigatório também, desculpa, falei uma abobrinha, não é obrigatório, mas eu posso preencher. No caso aqui, a base, né, da operação, eu vou pegar lá do bloco D190, vou vir aqui no D197 e vou colar para todos. E a alíquota de ICMS também posso vir aqui, pegar do bloco D190. Para quem esqueceu, ó, seleciono a primeira célula, né, da coluna G, ou melhor, a segunda célula, né, da linha, a primeira célula, né, da linha 2 da coluna G. Eu vou apertar o Ctrl Shift, seta para baixo, vai selecionar tudo, posso copiar, vim no bloco D190, clico aqui na primeira linha, dou um Ctrl V, colei para todo mundo. Aí aqui tem a questão do cálculo, né, do ICMS. Na primeira imputação que fizemos dentro do PVA, nós usamos a calculadora lá e calculamos, né, o valor. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte cálculo, vou fazer, ó, igual soma, né, no Excel. Que eu quero fazer? Que cálculo que eu quero fazer? Pegar a base de cálculo, multiplicar, né, uso asterístico, não sei qual que é o correto, vezes a alíquota, e eu uso o porcento aqui. Eu vou fechar, ele automaticamente eu já vou saber o valor do ICMS. Mas é esse ICMS que eu tenho direito ao crédito? Não, é 20% desse valor. Como que eu faço? É simples. Aqui na fórmula, eu vou mexer na fórmula aqui em cima para ficar mais fácil. Então aqui na fórmula eu coloco aqui mais um parênteses e coloco vezes, aí eu vou colocar o 20%. Fecho parênteses, dou OK. R$ 9,26 era o valor que estava aí. Ctrl C, seta para o lado, Ctrl seta para baixo, seta para o lado, Ctrl V. Então eu só tenho informações na primeira e na última. Vou dar um Ctrl C, Ctrl Shift, seta para cima, Ctrl V. Então todas as células aqui estão com a fórmula, a mesma fórmula, igual. Então a fórmula que está calculando o valor do ICMS e os 20% sobre o valor do ICMS, ok? Esse valor aqui é bom até eu somar, ó, o valor de 9,779,18, né? Eu vou até anotar aqui. Tá. Que a gente vai ter que lançar essa informação em um outro registro, ok? Ok. Então, era basicamente isso que eu precisava preencher. Agora eu preciso corrigir os totalizadores. Começando pelo D990, né? Que eu tinha uma quantidade de 22.739 registros. Aqui, quantos que eu acrescentei? Aqui eu tinha um. Então aqui foi 1.343 registros que foram adicionados, né? Então 1.343 vezes 2, né? Que é o D195 e o D197. Então mais o que eu já tinha, 27,39, eu vou ficar com isso, 5.425, ok? 5.425. Esses são os totalizadores de blocos D. Então todos, o SPED é assim, bloco 0 encerrou, tem que ter o totalizador, que é o 0,990. Se vocês tiverem o bloco A no arquivo, finalizou, quantidade de blocos A 990. Bloco C, que é as notas fiscais, terminou de escriturar as notas, vem o bloco C 990, que é os totalizadores. O bloco D, que é os fretes. O bloco D que eu falo, ele faz a contagem do D001, o D100, o D101, o D190, D195, o D197 e o próprio D990. Então a quantidade de registro eu lanço aqui.
Se vocês não souberem fazer isso, não se importe. Depois tem até um outro processo. Que se vocês forem validar também no SPED sem alterar os totalizadores, o SPED vai falar: ó, precisa alterar o bloco D990. A quantidade que está no seu arquivo é X e a quantidade correta que o sistema leu é Y. Você precisa alterar. Aí você pode voltar no Excel, alterar, gerar de novo para o TXT, que ele vai validar sem problema. Que aqui eu já estou mostrando o passo mais fácil. Ok? Aí também ele vai gerar aqui uma diferença no bloco E110. Por que no bloco E110? Porque ele vai gerar aqui um ajuste, né? Um ajuste a... agora eu não me lembro aqui qual campo que é feito o ajuste. Eu vou tentar fazer sem o ajuste, depois a gente faz o ajuste dentro do próprio programa. Para ficar mais fácil, para o vídeo também não ficar muito longo, para a gente ficar pesquisando um monte de coisas aqui. Vamos lá. Então, qual bloco precisa alterar agora? O 9900. Por que o 9900? Porque eu alterei a quantidade de bloco 0400. Esse daqui, o bloco 9900, ele totaliza todos os blocos, né? Ele fala, ó, no arquivo você tem bloco 0001, 001, 1, 0100, 1, 0150, que é cadastro de participante. Você tem 279, 0190, que é cadastro de unidade de medidas. Você tem 4. 0200, que é cadastro de produto. Você tem 15 produtos cadastrados. O 0460 tinha 4 quando nós exportamos o arquivo. Depois nós adicionamos 2, então eu vou ter 6, ok? Aí quais blocos a gente alterou também? A gente alterou o D995, que era 1, então agora ele vai ter a mesma quantidade que o D190. E a mesma coisa para o D195 e D197, ok? Ok. Aí eu tenho aqui também, deixa eu ver aqui. Aí aqui eu tenho também, deixa eu ver qual bloco mais que eu preciso alterar. Preciso alterar a quantidade total de linhas do arquivo, que é neste bloco. Eu não adicionei, tá? Neste bloco aqui. A quantidade total eu adicionei, quantos que foi mesmo? 2686, então deixa eu colocar aqui, 2686 mais 2 mais 32, 29. 5.917. Então, 5.917. Ok? Não, acho que eu errei. Tinha um já, 5.918. Acredito que seja isso. Se não for isso, não tem problema. Na hora que eu for validar o arquivo, o próprio PVA vai falar o bloco tal, né, bloco 99900, a quantidade correta de linhas é 5.917, não é 5.918. Eu só preciso voltar, alterar e converto novamente, ok? Então salvei e acredito que as alterações tenham sido feitas de forma correta. Depois que eu fizer essas alterações, eu vou fechar aqui, vou abrir o arquivo novamente e vou converter agora o arquivo do formato de Excel para TXT. Se as alterações foram feitas de forma correta, ele vai validar, vai fazer a validação sem erros. Se não, ele vai apresentar erro na validação. Aqui, aparentemente, eu acredito que ele vai dar um erro na validação, porque tem um ajuste que tem que ser feito, né, com o valor total do crédito na apuração. Isso nós não fizemos. Então, vou pegar aqui o arquivo, né, o Excel que foi criado, o arquivo de Excel, e vou exportá-lo para o formato TXT. Então o sistema está voltando o arquivo para o formato TXT. Eu vou dar um OK, né? Ele me informa onde o arquivo foi salvo, né? Aqui na pasta download. Informa o nome do arquivo, data e o horário que o arquivo foi criado. Eu vou dar um OK. Vou fechar, minimizar. Vou abrir o programa da Receita e agora eu vou tentar validar. Se tiver algum problema de totalizador, ele vai me apontar aqui qual é o totalizador que está com quantidade errada. Eu preciso voltar lá no Excel, corrigir e depois voltar para o TXT novamente. Mas se as nossas contas estiverem corretas, aí ele vai validar, né, vai passar na pré-validação e acredito que só vai apresentar um erro referente ao valor total desse crédito de 20% que a gente fez no detalhamento do item por item, mas tem que lançar também lá na apuração, né?
Lá, ele me apresentou o erro. Ótimo. Foi bom ter apresentado o erro, porque quando ele mostra aqui que a quantidade de registros informadas não confere com a esperada pelo sistema. Eu clico aqui em erros, exibir. Aí ele já me mostra, tá vendo? Tava certo o cálculo, eu fiz errado. Ele me mostra qual que é o registro. O registro é o 999999, né? 9.999. É o último registro do arquivo. Ele está falando que o conteúdo que está nesse campo é 5.918 registros e o valor esperado pelo sistema, que é o correto, é 5.917. Então o que eu preciso fazer? Eu vou fechar esse resultado aqui, eu vou abrir lá novamente o meu arquivo de Excel. Ele já abriu exatamente o registro que apresentou erro, que é o último aqui da linha. Então eu venho aqui, né, coloco 17, vou salvar, vou fechar, vou converter novamente. Vou vir aqui, exportar o Excel para o TXT, vou selecionar aqui o arquivo de Excel novamente. Vamos lá, é esse arquivo aqui. E eu vou exportar novamente o TXT. Então ele vai criar aqui, né, o arquivo, olha lá, 19, ele mostra o horário, né, a pasta onde foi salvo. Se eu for lá na pasta, ele criou aqui um novo arquivo, né? Agora eu preciso validar este arquivo. Como que eu valido? Venho aqui no SPED, pasta download, já está aqui. Vou pedir para validar o arquivo. É um pouco chato, né? Mas se vocês tiverem bastante empresa, vale a pena fazer isso. Ou até mesmo que seja uma única empresa, né? Se tiver uma quantidade de lançamentos razoável, se torna inviável, né? Ficar fazendo um por um, né? A validação está um pouco lenta, mas já está quase finalizando. Ok? Ok, deu um erro só que era o erro esperado, né? O erro que é o valor total dos ajustes. Eu vou até fazer esse valor já total do ajuste aqui, ou melhor, vou mostrar para vocês que deu certo a nossa alteração, né? Vou vir aqui, vou vir em CTE, então todos os CTEs que eu mudar aqui, ele já vai estar com a informação preenchida aqui, ó, no bloco D195, ó, e também o bloco D197 com o crédito do ICMS calculado, né, o crédito presumido calculado. Então todos os lançamentos já vai ter, né, o bloco preenchido, bloco D195 e o bloco D197 com as informações, ok? Vou salvar, então vou clicar lá no erro. O valor total do meu ajuste é o valor de 9.779,16. Para eu confirmar se o valor está correto, eu vou até puxar aqui uma apuração de ICMS. Então, na minha apuração de ICMS, o valor do imposto devido era 48.895,84. Se eu pegar esse valor vezes os 20%, né, ele vai dar exatamente o valor de 9.779,17, que é o valor que está apresentando lá para que seja ajustado na apuração. Então, lá na apuração do ICMS, quando eu melhor, aqui no relatório de erro, né, de pendência primeiro, se eu clicar aqui em erros, exibir, clicar aqui então, ó, 9779,16 é o valor que ele está pedindo para que eu preencha aqui. 9779,16 é um valor de ajuste a crédito, né, o crédito presumido, né, ou crédito outorgado de ICMS para esta operação. Aí vai diminuir o valor do ICMS a recolher, né? Aqui se eu pegar então os 48
aqui ele vai me dar, quer ver, vamos fazer o cálculo aqui rapidinho. Então se eu pegar aqui os 48, 895 e 84 menos 9779 e 16, 36, 116, 68. 36, 116, 68, ok? Opa, é 36, né? 36, 116, 68, é isso? Não, 39, 116, 68. Tô ruim de conta, hein? 39, 116, 68. Repito aqui o valor, ok? Vou salvar, né? Aí aqui também eu tinha as informações do ICMS a recolher no bloco E116, que era 48. Ele vai diminuir aqui o valor da guia, né? Vai ser 39, 116, 68. E aí eu também preciso justificar, né, este ajuste aqui, né? Então esses 97, 79, 16, eu preciso vir aqui no bloco E111 informar a que se refere, né? Então posso vir aqui, deixa eu ver, a diferença do imposto, deixa eu ver se eu acho aqui fácil, qual que é aqui o de transporte, estorno, deixa eu ver, crédito oriundo de serviços de comunicação. Nossa, acho que tem bastante aqui, deixa eu ver. Outras hipóteses, estorno de crédito, não, eu vou colocar qualquer um aqui só para que a gente possa. Então aqui é débito, aqui então é crédito, né? Então vou colocar qualquer informação aqui. Valor pago, valor de imposto destacado. Tem um código específico aqui. Vou colocar outras hipóteses, ok? E no valor eu vou colocar aquele valor de 97. Aí aqui eu posso colocar que é referente crédito outorgado de ICMS sobre transporte. Eu coloquei esse daqui, mas vocês devem colocar o correto ainda. Eu não vou ficar procurando, que são bastante, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou clicar aqui para verificar. Vamos ver se eu acertei pelo menos aqui, ó, a informação do crédito. Se eu acertei, as informações vão estar corretas, né? E todas preenchidas. Agora, se eu errei, eu vou ter que voltar aqui para ajustar o código correto. Mas eu acredito que esteja certo. Não, errei. Vamos lá. Ele não pode ser esse código que eu utilizei. Não pode ser esse código. Se não pode ser esse, deixa eu ver aqui se eu não tenho anotado, porque de repente eu até tenho esse código já anotado, já facilita aqui um lado, né, pra gente, né? Ah, tá, eu acho que é o 20709, 020709. Volto lá. Então, volto lá no E111, é 020, então não é 010, 020 700 e 020 700, ué, para no 709. Outras hipóteses. Tá, essa não foi, né? Então, imposto. Nossa, será que eu não vou achar o código aqui? Crédito relativo às operações próprias. Tá, vou tentar colocar um crédito qualquer aqui, mas acho que ele não vai deixar também. Vamos ver se ele vai deixar. Porque essa tabela que eu estava utilizando é uma tabela antiga também do ano de 2022. Conforme eles alteram a legislação, né, eles mudam esses códigos. Então esse código, agora se não der certo, ferrou. Não deu certo também, não é esse código não. Deixa eu ver. Era bom se desse para escrever aqui, né? Transporte.
transferência de crédito. Não. Vamos ver se esse passa, né? Vamos tentando. Crédito outorgado. Transporte. Acredito que a gente vai ficar barrado nisso daqui, barrado no baile, né? Nossa, não tem um código correto que será que permita? Quer dizer, tem um código correto, eu só não sei qual que é o código aqui, né? E se não colocar o código correto, ele não deixa. Débito, crédito. Vamos ver se esse vai. É um código genérico que se refere a crédito também. Também se não der certo, isso daí não importa. Depois vocês conseguem achar e colocar o código correto aí que não tem problema nenhum. A essência mesmo da coisa nós já fizemos já, né? Então a essência era aquilo lá que eu mostrei para os senhores. Não vou achar o código aqui agora. Então não vou prolongar muito o vídeo também. Aqui o importante é vocês saberem que na apuração do CMS, né? Acho que vou ter até que fechar aqui e abrir novamente, né? Abrir novamente. Importante é na apuração de CMS vocês saberem que existe aqui um... Nossa, fechou o programa, o saco. Acho que ele não vai abrir, mas enfim. Era isso que eu queria mostrar para os senhores. O vídeo, acho que ele se enrolou um pouco aqui, ele travou, não consegui achar o código, deveria ter feito a anotação anteriormente. Mas enfim, para que não se prolongue, eu espero que os senhores tenham entendido. Se também não tiverem entendido, a gente pode ir se falando aí, vocês podem fazer comentário no vídeo que ele vai estar no YouTube, né? Então lá embaixo nos comentários vocês podem pedir informações, né? A versão desse sistema o SPET-XML Excel está disponível em nosso site, né? Funciona gratuitamente por 15 dias. Os senhores podem testar para fazer esse ajuste. E qualquer coisa também, os senhores podem entrar em contato conosco, né? Através do nosso e-mail aqui, atendimento@siscov.com.br. Lá na nossa página também, www.siscov.com.br. Os senhores podem nos chamar lá no WhatsApp, tem o chat, tem os números de telefone caso queiram falar, né, diretamente conosco. E é isso aí. Espero que os senhores tenham entendido. Eu aguardo os senhores até um próximo vídeo aí para que possamos trazer mais informações precisas e úteis que talvez possam auxiliá-los aí nas rotinas fiscais do dia a dia aí no escritório de contabilidade ou no departamento contábil da empresa, contábil fiscal da empresa que você trabalha. É isso aí que eu queria passar, que eu queria transmitir. Deixo aí um grande abraço e até um próximo vídeo.